Estamos de volta, amados meus, aqui com o Estatuto do Magistério Público de Alagoas, seu futuro emprego, amém? Amém, Senhor, amém, amém. Amados meus, esta aula é uma aula onde que nós vamos ver vários pontos isolados da Lei 6.196 de 2000, que o examinador pode utilizar na prova, né? Para tentar te enganar, beleza? Esses pontos eu organizei eles aqui nesse material que você tem aqui abaixo. Então você vai lá, baixa eles tal e vem acompanhar a aula comigo aí com esse material. São vários pequenos pontos, mas que a gente precisa conhecer todos esses pontos para poder ir bem para a prova e assim, né, ser aprovado e aí tomar posse como professor em Alagoas. Amém? Amém, Senhor. Amém, amém. Ok, tá? Esse estatuto ele vai falar sobre vários aspectos. Nós vimos, né, toda uma introdução sobre ele lá na primeira aula. E aqui a gente vai ver sobre esses pontos em destaque, tá? O primeiro ponto em destaque tem a ver com o provimento da vaga. É algo bem tranquilo, né? Eu acredito que você já conhece essas características, mas eu preciso destacar algumas regras. Primeira coisa, para que haja provimento de uma vaga, o que é o provimento? O provimento tenha o cargo que está vago, ok? Tem o cargo, mas não tem um ocupante naquele cargo, então está vago. É necessário ter o provimento, certo? Para que haja esse provimento, é necessário que tenha a vaga, a vacância, ok? E essa vacância tem que ser dentro do limite da lotação numérica específica, tá? Todo cargo, nós vimos isso lá no plano de cargos e carreiras, né, do Magistério Público Estadual. E, então, todo cargo, ele é algo unitário, mas ele é unitário dentro de um limite pré-estabelecido de vagas naquele cargo, tá? Então, é necessário sempre ter o número está de acordo dentro do número das vagas realmente pré-estabelecidas em lei, tá? Então, só pode gerar um concurso público para ter provimento de uma vaga se a vaga verdadeiramente existir. Ok? É isso. De boa? E aí, como é que é feito isso? Através de concurso público. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Esse concurso público, você precisa lembrar disso, que aqui a gente está falando de concurso público para um cargo de nível superior. Se é um cargo de nível superior, o concurso público para professor, para o magistério público, é necessário que seja um concurso público de provas e títulos. Concurso público de provas e títulos. Cuidado, muito cuidado. A legislação estatutária brasileira, seja ela federal, seja ela estadual aqui em Alagoas, sempre diz o seguinte, que os concursos públicos, eles são de provas ou provas e títulos. Ok? Beleza? Tá? Essa afirmação é correta se cair lá na sua prova, lá na lei que trata sobre estatutária do servidor público civil de Alagoas. Se cair lá, na lei que trata sobre o servidor público civil de Alagoas, verdadeiramente, o concurso é de provas ou provas e títulos. Beleza? Tranquilo? Mas quando a gente vem aqui para o Estatuto do Magistério Público, é um estatuto que rege uma profissão de nível superior. Se rege uma profissão de nível superior, aqui neste Estatuto do Magistério Público, o concurso é obrigatoriamente de provas e títulos. Então, se o examinador fala aqui que o concurso público será de provas ou provas e títulos, o item fica errado. De boa? É concurso público de provas e títulos. Isso está aqui no Estatuto do Magistério, isso também, de certa forma, se encontra lá no plano de cargos e carreira do professor, só vai estar diferente lá no Estatuto dos Servidores, porque no Estatuto dos Servidores de Alagoas é para todos os servidores que entraram com ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Então lá fala concursos de provas ou provas e títulos, mas quando vem para o magistério, obrigatoriamente é provas e títulos. Entendeu?
Se cair em prova, você acerta, tá bom? Não erra isso não. Beleza. Esse concurso público, ele terá uma validade, né, depois da sua homologação, de até 2 anos. Preste atenção que é até, então pode ser menos, tá? A validade pode ser menos. Aonde que estabelece isso? No edital. Se o edital diz 2 anos, será 2 anos. Agora, o edital pode falar 1 ano, sem problema. Sem problema, porque aqui fala até 2 anos, tá? E aí, ele pode ser prorrogado pela administração pública uma única vez por igual período. Perceba que não é prorrogado por 2 anos, é por igual período. Qual o período? O período que foi escolhido. Se escolheu 2 anos, então pode ser prorrogado por mais 2. Ah, foi escolhido por 1 ano a validade, então pode ser prorrogado por mais 1, porque é por igual período ali do tempo de validade, e quem estabelece se prorroga ou não é a administração. De boa? Show, tá? Show. E aí depois ele fala que enquanto tiver vagas, né, ali há áreas ou disciplinas dentro do concurso e não tem acabado o prazo, não haverá novos concursos. Ok. Aí eu chego em um título simples, mas bem capcioso. Principalmente quando o examinador tentar, e possivelmente ele vai tentar fazer isso, confundir esse título com as penalidades administrativas, com as penalidades disciplinares, ainda dentro deste estatuto. Tá? Preste atenção na vacância. O que é a vacância? A vacância é que tem a vaga, o cargo, e tem lá um ocupante. Quando que aquela vaga fica vago? Aí gera uma vacância. Quando ficar vago, gera uma vacância. Para acontecer essa vacância, ela pode acontecer ou por exoneração, ela pode acontecer ou por demissão, ela pode acontecer ainda por aposentadoria, ela pode ainda acontecer por posse em um outro, né, cargo, de forma que não acumule, né, os dois, que a gente vai ver ainda nessa aula a questão da acumulação, e ela ainda pode acontecer por falecimento. Bem tranquilo. Todos esses casos você vê, a pessoa estava no cargo e ela teve que sair. Por quê? Porque morreu. Porque foi exonerado, porque foi demitido. Beleza? Tranquilo? Ok. Mas preste atenção que dessas aqui, a demissão, dessas que estão aqui, tá? A demissão, ela é uma penalidade disciplinar. Beleza? Isso significa que o examinador vai dizer que a exoneração é uma penalidade disciplinar. Só que a exoneração não é uma penalidade disciplinar. Ela é uma ferramenta administrativa, mas ela não é uma penalidade. Ok? Ah, Kennedy, professor pode ser exonerado sem ser penalidade? Só vai ser exonerado se não for penalidade. Porque se foi penalidade, é demissão. De boa? Aí como é que é? Ou exonerado a pedido, é uma exoneração. Beleza? Tá? Ou não passou no estágio probatório, vai ser uma exoneração. Não é uma demissão, beleza? E essa exoneração não é ali uma penalidade disciplinar. Mas o examinador vai dizer que é uma penalidade disciplinar. Escuta o que eu estou dizendo. Daqui a pouco eu falo das outras penalidades disciplinares. Só para você ficar ligado nessa tentativa de colocar a exoneração como penalidade disciplinar, ainda mais porque ela aparece na vacância do cargo. Tá? E aí ela aparece junto com demissão, o examinador pode tentar te confundir nesse aspecto. Aqui nós estamos falando meramente da vacância do cargo. Beleza. Desempenho de suas atividades. Né? Onde você vai desempenhar suas atividades e como? Né? Para você desempenhar suas atividades, obviamente, você passou no concurso, e aí foi nomeado, tomou posse e entrou em exercício. Tá? Quando você entra em exercício, pode acontecer essas características aqui. Ó. Pode acontecer, e irá acontecer, uma lotação, pode acontecer uma designação, pode acontecer a remoção, pode acontecer a substituição e ainda pode acontecer a cedência. Nós precisamos saber um pouquinho sobre cada um deles, porque o examinador vai tentar confundir cada uma dessas características. Tá? Então eu fiz aqui um resuminho fundamentado no estatuto de cada um deles. De cada um deles para facilitar a nossa vida. E aí a gente vai desempenhar as atividades conforme isso aqui, beleza? Então olha lá, bem simples. Primeiro, da lotação. Lotação. Lotação é aonde você, professor, vai exercer a sua função de professor. Isso é lotação,
Simples, bem simples, beleza? Agora ele fala assim, ó, se você é do magistério público estadual, você obrigatoriamente, exclusivamente, vai estar lotado em uma unidade escolar, uma escola, ou em órgãos do sistema público estadual de educação. Ou vai estar numa escola, ou na Secretaria de Educação, por exemplo. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Certíssimo. Né? Ok, então a lotação é dizer aonde você vai atuar. E aí você só pode atuar aonde você tem a lotação. Ah, você está lotado na escola, sei lá, dá o nome de uma escola aqui. Você está lotado na escola Cora Coralina. Beleza? Ah, tem a escola Paulo Freire. Você não vai dar aula na escola Paulo Freire, não. Você vai dar aula na Cora Coralina, porque é onde você está lotado. Entendeu? Simples assim, tá? Beleza. Ok. Tá? É a Secretaria de Estado que vai dizer aonde você vai, né? Está lotado, bem tranquilo. Tá? E você não pode servir fora da unidade aonde tem essa lotação. Essa é a regra. Tá? Você não pode. Tá? Se é na Cora Coralina, é na Cora Coralina, não na Paulo Freire. E assim sucessivamente. Beleza? Só que aí ele fala que existe algumas ressalvas para isso. Tá? Como, por exemplo, provimento em cargo comissionado. Se você recebeu ali um cargo comissionado, você vai exercer seu cargo comissionado e aí você não necessariamente vai estar atuando aonde você está lotado. Tá? Se acontecer uma cessão, que daqui a pouquinho a gente vai entender, você foi cedido, né? O Estado te cedeu para alguma coisa, então, novamente, vai ter essa mudança. Ou ali, em virtude de uma licença não remunerada. Tá? Em virtude de uma licença não remunerada, obviamente, você vai estar sem lotação, porque você está ali em licença não remunerada. Ok? Beleza? E também para fins de estudo, no prazo superior de 2 anos. Tá? Então, principalmente mestrado e doutorado. Então, nesses casos, você também não terá uma lotação para esse fim. De boa isso? Tranquilo? Show, tá? Então, nesses casos, você está lotado. Nesses casos, você não vai necessariamente atuar onde você está lotado ou você vai sair tirado dali da sua lotação porque você está afastado por licença não remunerada ou qualquer coisa nesse sentido. Beleza, tá? Ok. Independentemente da fixação prévia de vagas, a lotação específica do profissional da educação poderá ser alterada. Bem tranquilo, né? Você está lotado no local, mas pode acontecer uma alteração. Você pode ser lotado em outro local, sair de um local por diversos fatores, tá? Aí ele vai citar, ó, redução de matrícula, diminuição de carga horária, ampliação de jornada, alterações estruturais, remoção. Pode acontecer por várias coisas. O que me interessa é que você entenda o seguinte, né? Em caso, por exemplo, de uma remoção, só um exemplo, tá? Em caso de remoção, tem a Maria e o João, tá? E aí surgiu uma escola nova, é necessário um dos dois ser removido, tá? E nenhum dos dois quer, mas um dos dois vai. Qual é que vai? A resposta é o mais novo entre os dois. Ou seja, o mais antigo sempre terá preferência, né, de escolha em relação se permanece onde está lotado ou se vai mudar. Então, se ele permanece e vai estar lotado, o mais antigo, em regra, o mais novinho vai para outra escola. Entendeu? É por isso que ele fala assim, ó, na hipótese desse artigo serão deslocados os excedentes, assim considerados de menor tempo, tá? Menor tempo é o que vai, ou em órgão do sistema, papapá, tá? Dando direito de permanência ao mais antigo. É o mais antigo, tem o direito de permanência aonde que se encontra. Entendeu? Beleza? Então, quando a gente fala sobre lotação, esses são os aspectos de lotação que nos interessam. Um outro ponto que a gente precisa conhecer é a designação. O Estatuto vai falar pouquíssimo sobre designação em um inciso em um artigo isolado. Tá? E aí eu trago essa designação aqui. O que você precisa entender? Primeiro aspecto, designar é assumir algo. Então, alguém que é designado, ele vai assumir algo. Essa designação não é a posse, ok? Essa designação é para, por exemplo, assumir uma função, como a função de direção ou uma função de chefia, uma função comissionada, uma função. Essa função vai ser através da designação, ok? Cuidado, lembre-se lá do direito administrativo, acho que você já deve ter estudado,
né, do direito administrativo, aonde que nós temos a função comissionada e o cargo em comissão. E são coisas diferentes, lembra? Tá? No cargo em comissão há uma nomeação, posse e exoneração. No caso da função comissionada, há uma designação. E é isso que ele está dizendo aqui, ok? Então, para assumir a direção ou chefia, é necessário ter uma função. Então, isso vai ser através de uma designação, de boa? Só que a designação pode acontecer para você assumir alguma outra coisa, como, por exemplo, citado no próprio estatuto, para fazer parte de comissão, por exemplo. Vai fazer parte de comissão de apuração de sindicância, ali para apurar, né, uma questão administrativa, tal. Essa comissão, ela tem que ter 3, né? Nunca inferior a 3 membros, então pode ser mais. E quem participa dessa comissão vai participar através de uma designação, tá? Através de uma designação. Então, designação dos membros competentes para uma comissão. Ele vai participar daquela comissão, fez os seus trabalhos, acabou a comissão, ele sai da comissão. Simples, tá? Então, designação é isso. Tranquilo? De boa? Show. Beleza. Depois da designação, nós temos ainda a remoção. Simples, né? Remoção é bem tranquilo. O cara está lotado em uma escola e deseja ir para uma outra escola. Se isso acontecer, vai acontecer uma remoção. Por quê? Porque ele vai sair da lotação de uma escola e vai para uma outra escola. Essa remoção pode acontecer por diversos motivos, tá? Então, basicamente, ele me dá a definição, ó. A remoção é o ato pelo qual o profissional da educação é deslocado para ter exercício em outra unidade escolar ou órgão do sistema oficial de ensino. Então ele está em uma e ele vai para outra. O ponto muito importante para fim de prova: para acontecer a remoção, é necessário acontecer, né, ali mediante a um servidor efetivo, é necessário acontecer somente depois do estágio probatório, salvo previsões contidas em lei. Então a regra é para que alguém seja removido, passe primeiro pelo estágio probatório. Para acontecer uma remoção antes do estágio probatório, tem que ter previsão legal para esse fim. De boa? Tá? Então qual é a regra? Depois do estágio probatório, para poder ser removido. Depois de 3 anos, para poder ser removido. Salvo se tiver alguma previsão legal. Beleza. A remoção pode acontecer por alguns aspectos. Por exemplo, de ofício. O secretário de Educação que decidiu, é de ofício. A secretaria que decidiu, é de ofício. A pedido, o servidor pediu, surgiu a vaga e ele pediu, então acontece a remoção. Ou por permuta. Tem lá o João em uma escola e a Josefa em outra escola. A Josefa quer ir para a escola do João, o João quer ir para a escola da Josefa. Eles entram num acordo, procuram a secretaria, eles fazem uma permuta. Então eles trocam, beleza? Nesse caso, tranquilo também, é através, chama-se permuta. De boa, remoção? Tranquilo? Ok. Então você não pode confundir remoção com designação e com lotação, tá? E ainda não pode confundir essas com a substituição. Substituição. Beleza? A substituição é um outro elemento, mas basicamente por algum momento, o servidor que tem aquela vaga, que tem aquele cargo, fica ausente. Preste atenção que não gerou vacância. A substituição não é algo depois da vacância, não. Depois da vacância é necessário provimento. Gerou vacância? Gera-se provimento. Então, concurso público, beleza? Vacância, provimento. Aqui, substituição é algo temporário, é uma ausência do servidor. Aconteceu a ausência do servidor, então vai acontecer ali uma ação de substituição quando for o caso. É isso que você tem que lembrar quando nós falamos substituição, principalmente para lembrar que a substituição não acontece com a vacância. Gerou vacância, não tem substituição, beleza? Vacância é provimento, não confunda essas duas definições. Ok, e partindo daí a gente tem que entender, ok, o que é vacância? É uma substituição em uma atividade, beleza? Isso que é vacância, ou melhor, o que é substituição? Substituição é uma substituição em uma atividade. Então, um professor ficou ali, uma professora entrou em licença maternidade.
Então, se ela entrou em licença maternidade, é necessário ter alguém para substituí-la. Isso é uma substituição. De boa? Entendendo isso, a gente precisa entender alguns detalhes. Ó, substituição de docência é obrigatória. Simples assim. É docência, é obrigatória, tá? Agora, ela não será obrigatória se essa substituição for inferior a 8 dias. Beleza? Se ela for inferior a 8 dias, essa substituição não é obrigatória. Tranquilo? Em regra, tá? O professor que se ausentar por menos de 8 dias, né, ele deve compensar essas aulas. Em regra, tá? Ele deve compensar essas aulas. Obviamente que isso não se aplica a qual situação? Saúde. Se essa ausência for por questão de saúde, mesmo que em menos de 8 dias, apesar de não ter a obrigatoriedade da substituição, não se pode obrigar este professor a compensar essas aulas, beleza? Então, saúde é a exceção. O que eu quero que você lembre aqui agora é: substituição vai acontecer em docência, salvo se a ausência for inferior a 8 dias, beleza? É isso, certo? E você tem que lembrar o segundo passo. Se é inferior, vai ter que ter substituição. Então, o professor vai ter que fazer a compensação dessas aulas. Tá? O professor que saiu ali por menos de 8 dias vai ter que compensar essas aulas. Beleza, tal. Agora, se for por saúde, não é obrigatório essa compensação. Essa compensação, ela não é obrigatória. Ok? Tá? Tá logo aí abaixo. Entendeu isso? Beleza? Show. Só que aí a gente tem algumas outras características, né? Que é o próximo e a última dentro desse aspecto que a gente viu, é a cedência. Então, é o ato de cedência, vem da palavra, do verbo ceder, tá? Ceder, uma cessão, é algo que alguém cedeu, uma instituição cedeu um servidor para atuar em uma outra instituição. Isso é a cessão, e a cedência é isso. Não podemos confundir cedência com substituição, nem com remoção, nem com designação, nem com lotação. De boa? Tranquilo? Show. Show. Da cedência. Cedência, ó. Cedência vai acontecer, olha um detalhe importante. Ela vai acontecer em virtude de convênio celebrado. Então, a Secretaria de Educação assinou um convênio com uma outra instituição, com outro órgão. Neste convênio pode acontecer a cedência. Não necessariamente vai, mas pode acontecer a cedência. Essa cedência ela pode ser com ou sem ônus para a Secretaria de Educação. Beleza? A Secretaria pode ceder o professor para atuar em uma instituição conveniada a ela, pode, sem ônus para a Secretaria. Ou seja, quem vai bancar a partir dali é a instituição que recebeu o professor. Ou com ônus para a Secretaria. Então, quem vai pagar aquele professor é a secretaria, apesar da cedência. Mas com ônus só vai ser com ônus para a secretaria se por acaso acontecer ali a característica clara de que esta instituição está retornando as suas ações para a própria sociedade. Então, há uma cedência, a secretaria está pagando, mas há um retorno dessa instituição para a própria sociedade. É por isso que ele diz assim, ó, cedência é o ato pelo qual o chefe do Poder Executivo estadual, ou seja, o prefeito, estadual, o governador, em virtude de convênio celebrado, coloca a profissão da educação com ou sem ônus à disposição de entidades ou órgão público que exerça atividade no campo educacional. Isso é importantíssimo, tá? Em regra, tem que ser no campo educacional. Em regra, tá? Kennedy, eu já vi uma cedência aqui em Alagoas que não foi no campo educacional. O professor era da educação e foi cedido para uma área que não é da educação. Pode acontecer? Até pode, mas só vai acontecer se for através de cargo em comissão sem ônus para a Secretaria de Educação. Beleza? Então, um professor saiu da Secretaria de Educação, assumiu um cargo de... através de um cargo em comissão, houve a cessão, através do cargo em comissão para a Secretaria de Saúde. Pode acontecer, mas isso obrigatoriamente será sem ônus para a Secretaria de Educação. Se for no campo da educação, essa cessão, essa cedência pode acontecer com
ou sem ônus, com ou sem ônus, através de convênio, Fechou? Tranquilo? Show, tá? Ok. Agora nós vamos para um outro título, tá? Alguns títulos também relevantes, só para os encargos de consideração do professor, esse primeiro aqui, tá? Das unidades escolares de difícil lotação. É necessário você compreender que em Alagoas nós temos algumas unidades escolares que são caracterizadas como difícil lotação. Tá? Se é difícil lotação e o profissional de educação, o professor, vai atuar nessa unidade, ele vai receber uma gratificação. Tá? Essa gratificação não é contrária à questão do subsídio. Certo? Não é contrária à questão do subsídio, porque o subsídio é uma parcela única, lembra? Sem gratificação, tá? Que não cabe gratificação, salvo aquelas situações previstas em lei. Aqui é uma gratificação prevista em lei, beleza? Então, um profissional que atua em uma unidade escolar de difícil lotação, ele pode receber gratificação. A lei fala numa gratificação de R$100, certinho? Tá? É o que está na lei, lembre-se que a lei é de 2000, tá? Então esse valor aí possivelmente está desatualizado, perfeito? Mas entra-se aqui ainda na lei com o valor que se encontra. Ok. Tá? E o que caracteriza uma escola de difícil lotação? É uma coisa que é importante a gente saber para fins de prova. Tá? Primeiro, toda vez que é necessário fazer um deslocamento de recursos humanos de um município para um outro município. Se há necessidade desse deslocamento, é uma característica de difícil lotação. De boa? Um outro fator, escassez ou inexistência de transporte. Para chegar naquela escola não tem transporte. Então, se tem escassez ou inexistência, principalmente, obviamente, no horário das aulas, de entrada e saída, né, vai ser caracterizado de difícil lotação, beleza? E um outro, distância considerável do perímetro urbano, tá? Então, uma escola rural com uma distância considerável do perímetro urbano, beleza? Então, estes são os casos aonde pode ser caracterizado como escola de difícil lotação. De boa? Tranquilo? Show. Beleza. Um outro ponto, que eu já comentei várias vezes em outras aulas, e o Estatuto não vai ser diferente, é a questão da gestão democrática, tá? Aqui o Estatuto fala, ó, aqui em Alagoas, Magistério Público vai atuar com gestão democrática, beleza, tal. E aí, para isso, ele vai dizer, para que aconteça isso, é necessário ter participação efetiva da comunidade escolar, tem que ter autonomia da escola, né? Tem que ter uma descentralização, né, da organização administrativa e financeira do sistema, né, onde cada escola vai ter autonomia, né, a descentralização, a autonomia escolar é uma das consequências da própria descentralização. Né? Democratização nas redes interpessoais, beleza. E aí, essa gestão democrática, apesar de participação dessa comunidade, de forma efetiva, né, dessa perspectiva autônoma das escolas, tal, é necessário, e o próprio Estatuto vai deixar claro isso, que essa participação efetiva seja feita de uma forma já estabelecida aqui no próprio Estatuto, que é um dos fundamentos claros e objetivos para que verdadeiramente aconteça gestão democrática em Alagoas, nas unidades escolares e em todo o sistema de ensino em Alagoas. Do que eu estou falando é o seguinte, preste atenção, que ele vai dizer que sempre terá a participação da comunidade nas decisões. Para isso, é necessário que em toda escola tenha um conselho escolar, beleza? Um conselho escolar. E aí você já tem que saber isso, porque isso tem muita chance de cair na sua prova e derruba muita gente que não tem essa informação. Então preste atenção. O conselho escolar em Alagoas é o órgão máximo em nível da escola. O conselho escolar é o órgão máximo em nível da escola. Eu falo em Alagoas porque em outros lugares, além do órgão do conselho escolar, que é o órgão máximo representativo em alguns outros lugares, você tem a Assembleia Geral, por exemplo, que seria o órgão máximo. Por exemplo, no Distrito Federal, o órgão máximo de uma escola é a Assembleia, né? A Assembleia escolar, beleza? E aí, como órgão máximo representativo, o Conselho Escolar. Em Alagoas, conforme o Estatuto, ele já falou, não,
não vou citar a Assembleia, eu vou direto para o representativo e vou identificar esse representativo como órgão máximo. Então, lembre-se, o Conselho Escolar é órgão máximo na unidade escolar. Dentro da escola, a pergunta é, quem é que manda na escola? Resposta, Conselho Escolar, porque ele é o órgão máximo. De boa? Tranquilo? Além do órgão máximo, é necessário também ter eleição direta para os gestores da escola, com participação de todos os segmentos da comunidade escolar, ou seja, os segmentos da comunidade escolar vai ter que votar. O que são segmentos da comunidade escolar? De uma forma muito simples para a gente entender e visualizar, segmentos da comunidade escolar a gente consegue organizar em grupos, tá? Aqui, vamos organizar aqui. Eu tenho, por exemplo, os estudantes, principalmente acima de 13 anos, apesar de não estar aqui no estatuto, a idade, tá? Os estudantes, os pais dos estudantes, tá? Ó, são segmentos, um segmento, outro segmento. Os professores, é outro segmento. Os servidores administrativos, é um outro segmento. Esses 4 segmentos possíveis, eu acho que já são suficientes para compreender aqui, conforme se encontra no próprio estatuto. O que ele está dizendo é que todos esses segmentos irão votar para escolher quem serão os gestores da escola. Então terá voto dos pais, voto dos estudantes, dos professores, dos servidores, beleza? Todos devem participar dessa eleição direta, como eleitores dentro desse processo, ok? De boa? Show, tá? E aí, dentro desses segmentos, nós temos o Conselho Escolar, que nós vimos que é o órgão máximo. E aí o Conselho Escolar ele é composto por todos os segmentos, tranquilo? Sendo que esse Conselho Escolar aqui em Alagoas vai ter 50% para o segmento do magistério e servidores, dos professores então e dos servidores efetivos que atuam ali na unidade escolar, e os outros 50%, para os pais e os alunos. Tá? Então você tem lá uma quantidade de cadeiras no Conselho Escolar. Metade dele será para servidores e professores e metade dele será para pais e alunos. Resumidamente é isso, é o que está no estatuto, é o que nós precisamos levar para a prova. Óbvio que quando a gente vai para outras legislações isso será destrinchado, mas essas outras legislações não se encontram em nosso edital. Então vamos ficar por aqui. Lembre-se, 50% pais e alunos, 50% professores e servidores como membros do órgão máximo da unidade escolar, que é o Conselho Escolar. De boa? E todos esses irão votar para escolha dos gestores escolares. Ok. Com eleição direta. De boa, tranquilo. E aí, só para os encargos de consciência do professor, eu vi um peguinho que o examinador pode tentar colocar para a gente, que é o seguinte, preste atenção. O estatuto vai dizer que foi criado, o próprio estatuto legalmente então criou, o Congresso Estadual Constituinte Escolar. Esse Congresso Estadual Constituinte Escolar é o fórum máximo de deliberação da rede pública estadual de ensino. Ele é o fórum máximo em deliberação da rede pública estadual de ensino. Por que eu destaco ele? Porque aqui está falando que ele é o fórum máximo de deliberação. Da onde? Da rede pública estadual de ensino. Então, o Congresso Estadual, ele é o fórum máximo da rede pública de ensino. O Conselho Escolar é o órgão máximo da unidade escolar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Congresso Estadual Constituinte Escolar é o órgão deliberatíssimo máximo de toda a rede pública estadual de ensino. De boa? Conselho Escolar é o órgão máximo da unidade escolar propriamente dito. Não confunda essas duas perspectivas de órgãos máximos, tá? Não confundam. O Congresso é o fórum máximo de deliberação da rede e o Conselho Escolar, o órgão máximo da unidade escolar. Ok. Alguns outros pontos importantes. Das férias, você tem direito às férias, bom. Suas férias é de 45 dias anuais, isso se você tiver ali em regência de classe ou em atividade de suporte pedagógico. Preste atenção que aqui em Alagoas, dos servidores estaduais, dos professores, do magistério público, é 45 dias de férias, tanto para quem está em docência, em classe,
quanto para quem está em atividade de suporte pedagógico. Nem todos os lugares são assim não, tá? Como assim, professor? A regra é que os professores tenham 45 dias de férias em regência. Tranquilo? Mas muitos lugares, aqueles professores que estão em atividade de suporte pedagógico, as suas férias é de 30 dias. Ok? Muitos lugares. Aqui em Alagoas, não. Aqui tanto faz se você está em regência de classe, em docência, ou em atividade de suporte pedagógico de unidade escolar, de forma direta, em unidade escolar. Em ambos os casos, 45 dias de férias anuais, que serão dadas ali conforme os recessos escolares. Entendeu? Beleza? Ok. Qual é o peguinha possível? O examinador falar que aqueles que estão em atividade de suporte pedagógico em unidade escolar terá férias de 30 dias. Isso é falso. Isso está errado. Beleza? Tá. Mas Kennedy, eu vi lá na lei falando sobre essas férias de 30 dias. Você viu e eu trouxe abaixo. É 30 dias de férias por ano para aqueles que estão atuando, os profissionais de educação, que estão atuando em lugares que não são estabelecimentos de ensino. Por exemplo, o servidor que está atuando na Secretaria de Educação, então este servidor, as suas férias é de 30 dias. De boa? Tranquilo? 30 dias. Está na unidade escolar, como professor ou como atividade de suporte pedagógico direto, é 45 dias. De boa isso? Show? Ok. Tranquilo. Aí vai falando algumas coisas. Por exemplo, no 4, que você vai ter 1/3 de remuneração destinante às férias. Né? As férias, em regra, não podem ser interrompidas, salvo por calamidade pública, comoção interna, convocação para júri. Deixa eu ser mais claro. Se por acaso você está em férias e você foi convocado para atuar em um júri, né, lá no tribunal do júri, que julga crimes contra a vida, né, junto ao poder judiciário estadual, tal, você tem que ir para a convocação, mas aquele período não será contado como férias para você. Você terá esses dias de férias para tomar depois, beleza? Tá? Porque convocação para júri é algo importantíssimo em nosso país. E se você está de férias, você é convocado, você faz, mas essas férias não serão contadas como férias para você, beleza? Tá? Serviço militar ou eleitoral ou por motivo de superior interesse público. São motivos para trazer ali esses aspectos. Concessões específicas. Algumas concessões que você tem direito, tá? Só para os encargos de consciência do professor. Licença para qualificação profissional. Então você vai se qualificar profissionalmente, você pode ter essa licença, sem prejuízo da remuneração e vantagens, ok? Tá? Essa licença tem algumas características, tá? Tanto que ele coloca aqui, ó, a licença para participação em curso de especialização, mestrado e doutorado será concedida mediante requerimento fundamentado, né? E aí tem um prazo de mínimo de 30 dias do seu pedido para aprovação para poder receber essa licença, tá? O que eu quero que você entenda você pode ter licença para qualificação profissional sem prejuízo da remuneração, tá? Óbvio que gera algumas consequências legais estabelecidas principalmente em outras legislações. Beleza. Da aposentadoria, de boa, você vai aposentar. É isso, você vai aposentar. Para fim de aposentadoria, são consideradas atividades de magistério e de docência e de suporte pedagógico direto à docência. Tá? Aquela aposentadoria dentro da aposentadoria, né, dada pelo Estado de Alagoas, do regime próprio estadual de previdência social, porque vocês têm regime próprio, vocês não fazem parte do regime geral de previdência social, o INSS, tá? Vocês não fazem parte do regime geral no Estado, como servidores do Estado. Vocês vão ter um regime próprio de previdência em Alagoas, tá? Que vai abarcar todos os servidores públicos civis de Alagoas, ou seja, também abarca aí o magistério público de Alagoas, os professores, beleza? Então, conforme vocês estão lá, vocês terão características para aposentadoria, com tempo de serviço de magistério e tal. Isso será considerado tanto em docência quanto em suporte pedagógico direto à docência, ok? Licenças, algumas licenças que você pode ter direito. Licença para tratamento de saúde, bastante óbvio, sem muitos detalhes. Licença por motivo de doença de pessoa da família,
tá? Ou para tratamento de saúde, certo? Então, tanto para pessoa de família ou para tratamento de saúde, você tem esse direito também, tal. E das alterações deverão ser requeridas no prazo de 8 dias a contar da primeira falta ao serviço. Isso é importante, ou seja, por algum motivo você teve que acompanhar um parente, ele vai ficar internado, tá? Então, sua primeira falta, a partir daí você tem 8 dias para entrar com o requerimento, certo? Para ter essa licença, beleza? Então, 8 dias a partir da primeira falta, contados a partir da primeira falta, ok, tá? Um outro aspecto é que você tem direito, né, à licença para garantir mandato, qualquer mandato que você venha a ter direito, você pode ter essa licença para garantir esse mandato. Aqui basicamente ele está falando de confederação, federação, associação, de classe, de âmbito, sindicato, representativo de categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, tá? Ou seja, basicamente é o seguinte, resumidamente, ele cita alguns, mas basicamente por exemplo, ser sindicalista, para atuar no sindicato. Você foi ali eleito para ser um representante do sindicato, para ser o presidente do sindicato, você terá essa licença. É isso que ele está falando, beleza? Só que ele define alguns aspectos. Por exemplo, ele fala assim, ó, só pode ser licenciado para a educação eleitos do cargo de direção ou representação nas entidades referidas em número máximo de 6 por entidade. Por entidade. Então, cada entidade, sindicato, pode tirar 6 professores que serão cedidos para atuar no sindicato como sindicalistas, beleza? Um conselho de classe, uma associação de classe, ou melhor, uma associação de classe, pode ser tirado no máximo 6 professores para atuar numa associação de classe. Numa entidade fiscalizadora, no máximo 6 para atuar nessa entidade fiscalizadora e assim sucessivamente. Ok, e obviamente essa licença é durante o mandato. Enquanto durar o mandato, ele vai ter licença. Falta ao trabalho. Algumas características sobre a falta ao trabalho. Bem tranquilo. Conforme a própria estrutura do magistério, a falta do trabalho ela pode ser caracterizada como dia letivo, ela pode ser caracterizada por hora-aula e também por hora-atividade. Certo? Então, um profissional pode receber falta de hora-atividade. Ele não cumpriu a hora-atividade que é destinada a cumprir na escola, obrigatoriamente. Tá? Se ele não cumpriu, recebe falta. Beleza? Tá? Hora-aula, da mesma forma. Certinho? Fui lá dar minha aulinha e tal, e aí quando chegou no 6º horário, que eu tinha uma aula no 6º horário para ministrar, eu fui embora e deixei a aula sem ministrar. A última aula, 6º horário. Hora-aula. Tá? Falta por hora-aula. Beleza? Tá? E dia letivo, não compareci no dia letivo. Tá? Falta por dia letivo. Então, são as 3 formas que podem ser caracterizadas falta ao trabalho. Lembre-se disso. Tá? Aí ele vai colocando algumas considerações. Tá? Por exemplo, uma consideração importante, né? Essas faltas não serão dadas se a falta for por motivo legal ou doença comprovada. Óbvio, né? O cara ficou doente, apresentou um atestado, não cabe ali falta. Simples. Por motivo legal. Houve uma convocação do Poder Judiciário para ele estar presente. É por motivo legal. Então não cabe falta. De boa? Tranquilo? Show, tá? E aí, caso cabe a falta, como é que será descontado? Ele fala que 1/100º da remuneração mensal por hora aula ou hora atividade não cumprida. Tá? Então, a cada hora aula, 1/100º da remuneração mensal será descontado. Tá? 1/100º da remuneração total. Então, se o cara faltar 100 horas aulas no mês, acabou a remuneração dele, né? Certinho? Porque 100 horas aula vai dar 100 centésimos. 100 centésimos é o total inteiro, tá? O 100%. Então, se é o 100%, ele não terá remuneração. Certinho? Então, cuidado com isso, só para você entender que é 1/100º da remuneração mensal por hora aula na hora de atividade não cumprida. Não é justo, professor. É justo porque está na lei, você está fazendo um concurso, você está aceitando o que aqui está. Simples assim. Tá? Não quer, vai ter que levar lá para a Assembleia Legislativa para os deputados estaduais mudarem o estatuto e tirar isso daqui. Até lá você está aceitando o que está aqui. Beleza. Um detalhe importante. Se você faltou, mas essa aula foi compensada, não será caracterizada a falta. Tranquilo?
Você faltou, mas você compensou essa falta, não será caracterizada falta. Tranquilo? Beleza. Um outro título, da acumulação. Sim, nós sabemos que professores podem acumular cargo público. Quando a gente fala acumulação, é acumulação com outro cargo público. Beleza? A acumulação só cabe cargo público, tá? E aí basicamente ele fala assim, ó, profissional da educação pode ter acumulação remunerada, ele pode, tá? De 2 cargos de professor, então ele pode ter 2 matrículas, por exemplo, tá? Ou um cargo de professor e outro técnico ou científico. Sem problema, pode também, tá? Então ele pode ter acumulação, lembre-se disso, pode ter acumulação de 2 cargos de professor ou de professor com outro técnico científico, tá? Porém, em ambos os casos, obrigatoriamente, precisa ser comprovado a compatibilidade de horário. Compatibilidade de horário, tá? Então, se ele tem um cargo de 40 horas e um outro cargo de 20 horas, vai dar 60 horas. Pode acumular? Pode. Mas, por exemplo, o de 20 horas, ele vai atuar numa escola no noturno e 40 horas ele vai atuar em uma escola diurna, matutino e vespertino. Ok, comprovou, pode atuar, ter as 2 matrículas sem nenhum problema. Fechou? Ok, show. Das penalidades, e último assunto a tratar. Sim, você tem que lembrar dessas penalidades para fim de prova, das penalidades administrativas. Primeira coisa, olha aí na tela, no seu material também em mãos. Olha aí as penalidades. Vê se você está vendo aí, você está lendo aí, exoneração. Não, né? Você não está lendo exoneração. Por que você não está lendo exoneração? Porque exoneração não é penalidade disciplinar, beleza? E o examinador vai dizer que exoneração é penalidade disciplinar, mas não é. De boa? Tranquilo? Sabendo disso, você tem que saber as 5. Quais são as 5? Advertência, suspensão, demissão. Advertência, uma simples advertência, uma suspensão, fica alguns dias suspenso, demissão. Tá? Além dessas, cassação da aposentadoria ou disponibilidade, também é penalidade, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, e ainda destituição de função de confiança. Por exemplo, é diretor da escola, é uma função de confiança. Pode ser uma penalidade a destituição de função de confiança, beleza? Sim, você tem que lembrar para a prova quais são as 5 penalidades, tá? Muitas chances de cair na sua prova. As 5 penalidades são advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de função de confiança. Beleza? Beleza, beleza, beleza. Fico por aqui, mas tem mais uma aula de exercício em relação a esse assunto tratado aqui. Valeu e até lá. Tchau, tchau.